Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, desta vez com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Com ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a sua bênção e o entendimento necessário sobre o nosso estudo. Eita. Maria de Fátima Miranda. Deus nos conduza. Que não teve mistério da semana passada, não, Paulo Renato? Não teve, mas eu acho que a Miranda vai preparar para o próximo. Para hoje, seja né? louvado. Para quem não está entendendo nada, a Miranda sempre espera. Quando está faltando 30 segundos para terminar o programa, ela diz que vai falar algo muito importante. Só que não dá mais tempo. E aí o pessoal fica a semana toda sem dormir. O pessoal dorme e acorda pensando: o que será que a Miranda ia falar? Semana passada não teve mistério. Paulo Renato ainda tentou alertá-la, mas não deu tempo. Acho que, como dizia Paulo de Tarso, que a humanidade aguarda sempre a expectativa do futuro, do seu progresso, né? Ele nem embarca. É que Paulo de Tarso falava isso, que a gente estava sempre naquela boa Paulo expectativa. Renato, é isso aí. Então vamos nós juntos com o nosso Jefferson na técnica. Vamos pegar o Livro dos Médiuns, hoje sem mistérios, né? Hoje sem mistérios. Livro dos Médiuns, capítulo 31. Esse capítulo trata das dissertações espíritas. Nós estamos no tópico Mensagem para as Sociedades. E hoje vamos ler a mensagem de número 27, mensagem do espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo. Isso mesmo. Erasto que é um espírito que tem aí colocações importantes, né? Um espírito muito sério na parte doutrinária, nos trouxe muitos alertas. Vamos ver aqui este alerta para as sociedades. Diz o espírito Erasto: repeli impiedosamente todos esses espíritos que reclamam o exclusivismo de seus conselhos, pregando a divisão e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e ter sob seu domínio. São geralmente espíritos famintos de poder, que déspotas públicos ou privados, quando vivos, ainda se esforçam, depois de mortos, por ter vítimas para tiranizarem. E a gente já pode fazer uma reflexão aí importante, né, que Erasto traz, que quando nós desencarnamos, né, levamos conosco nossas virtudes, mas também nossas mazelas morais. Então aqueles que na terra perseguiram, enganaram, ludibriaram, eles no plano espiritual, muito provavelmente, manterão essa postura. É claro que podem se modificar? Podem. Mas as mudanças não ocorrem do dia para a noite. As mudanças se processam com o tempo. E o simples fato da desencarnação não transforma homens sem caráter em homens de caráter, não é, Paulo Renato? Isso mesmo. Kardec até, certa feita, perguntou a esse respeito. Como é que a pessoa pode, depois de desencarnada, permanecer com determinados preconceitos? Então os benfeitores responderam a Kardec que não se deve esperar mudança tão radical e profunda de um ser humano só pelo fato dele ter desencarnado. A desencarnação em linhas gerais e simples, é só o fato do desprendimento da pessoa do corpo físico, do corpo que a gente chama de corpo de carne. Mas não altera a consciência em si, não altera os valores. Por si só, a desencarnação não faz isso.
E conforme aquele que Kardec dizia, chamava no Livro dos Espíritos sobre os sistemas, conforme aqueles que se nutriram e criaram para si mesmos determinados sistemas de interpretação da vida e sobre os quais viveram, conforme os seus sistemas, é a situação em que ele vai se encontrar depois que deixar o corpo físico. Como diz a Joana de Ângela ainda, o espírito, nós acordamos do outro lado do jeito que estamos aqui e acordamos aqui do jeito que estávamos do outro lado. Então, tanto no desencarne quanto no reencarne, nós seremos sempre nós mesmos, com aquilo que fizemos de nós e com os valores que nós acumulamos em nossa própria consciência. Então, a doutrina espírita nos esclarece esse respeito, nos ensina a ver a vida com esses valores, para que a gente não se engane, não só sobre os outros, mas com relação a nós mesmos. É aquela passagem do Evangelho que nos fala daqueles lobos que perderam a pele, mas não perderam o vício, não é? Quer dizer, o espírito desencarna, perde o corpo físico, mas os sentimentos, os valores e as atitudes continuam. A gente observa às vezes, muitas pessoas estranham da pessoa desencarnar e ficar presa ao próprio lar, não souber, sem saber o que aconteceu, fica tentando ter uma vida, a vida que deveria abandonar, né? Porque desencarnou. Então as pessoas que não conhecem a doutrina espírita perguntam, às vezes questionam, mas como é que pode? A pessoa não sabe, né? Que morreu, tal. Então a gente só dando um exemplo para mostrar para nós até que ponto chegam as fixações das ideias. Eu estava lembrando aqui do livro Nosso Lar. O André Luiz estava numa tarefa, né, de recolher irmãos do umbral, e aí ele coloca, né, que atendendo a um impulso vicioso dele de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, ele começou a querer conversar com pessoas, curioso, né, para saber quais eram as ideias deles, né, que estavam saindo ali do umbral. E aí tinha uma senhora no grupo, e ele abordou a senhora, e ele fala assim: como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões da sua demora naquelas paragens, porque a senhora estava falando da situação dela, né? Ficou lá no umbral. Foi alimentando. Ele falou assim: a senhora não parou para pensar, entendeu? Por que a senhora foi pro umbral? Como se ele tivesse parado para pensar. Aí a mulher respondeu para ele assim: absolutamente não. Respondeu persignando-se: como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas. Embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco, para escarmento geral. Outras vezes era obrigado a vender mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões sentia-me morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Então, não satisfeito em dar conversa para a mulher desequilibrada, ele agora ia querer doutrinar a criatura. Aí ele falou: minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada: e isso é que não, escravo é escravo. Quer dizer, ela morreu, mas ela continuava a ser aquela mesma mulher, senhora de escravos. Ela não tinha mudado as concepções dela. Mesmo diante do sofrimento no umbral, ela ainda não conseguia alcançar
esse tipo de situação que o André Luiz queria ali colocar para ela. Aí ela continua dizendo o seguinte: isso aqui não, escravo é escravo, se assim não fora, a religião ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas, o que é a verdade, né? A própria igreja na época, escravos. ela validava esse tipo de situação. O que você vê é uma completa incoerência, né? Porque o Cristo jamais iria escravizar alguém. Mas você vê como nós aqui refletindo hoje, em pleno século XXI, ainda vemos tantas coisas no mundo, né? Mas conseguimos avançar, né? Bastante, a lei do progresso, porque naquela época, de uma forma inacreditável para nós hoje, a própria igreja avalizava a questão da escravatura. Tinha escravo, a própria igreja. Mas só um apontamento, no Livro dos Espíritos, o tema não é esse especificamente, mas o Livro dos Espíritos trata também sobre essa questão da escravidão, na questão 829 do Livro dos Espíritos. E tem um item na 832, Kardec perguntou assim: há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizer disso? Resposta: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Então é interessante, quem estiver interessado aí. Vê que os espíritos são firmes, né? Porque jamais há nenhum tipo de justificativa para manter alguém na escravidão. Depois do cristianismo, né, depois da vinda de Jesus na Terra, não se fundamenta, não tem argumento que se fundamente justificando, tentando criar lógica à escravidão em qualquer nível, né? Em qualquer nível que se dê. Às vezes a gente trata a questão aí da escravidão tão somente na questão da cor, etc., mas há outros tipos de escravização. Sim. A gente observa... Até porque brancos foram escravizados também em outras épocas. Os escravos primeiros eram os brancos, né? As guerras e tal, inclusive os reis, né? Se tornavam às vezes os instrutores dos filhos daqueles que os escravizavam, mas a gente observa aí na questão da mensagem 27, desse capítulo 31 do Livro dos Médiuns, a gente observa que, às vezes, falando de comunicações espirituais, que ele fala aqui essa questão do exclusivismo, no capítulo 23, quando fala sobre obsessão do Livro dos Médiuns, no item 243, ele fala assim: reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Aí ele dá aqui algumas características, dá 9 características, mas eu vou ler só a primeira, só para corroborar o que ele fala aqui na mensagem de Erasto. Ele fala: a persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. E a gente observa na obra mediúnica do Chico Xavier, que a gente sempre cita, mas tem Divaldo, tem tantos outros, a variedade, a imensidade de espíritos se comunicando. As pessoas, quando lembram do Chico, só lembram do benfeitor Emmanuel, porque esse é o responsável pela tarefa do Chico, enquanto encarnado, mas a comunicação através da faculdade mediúnica do Chico, ela se deu por uma infinidade de espíritos, né? O próprio Parnaso, né? Parnaso de Além-Túmulo, aquelas dezenas e centenas de mensagens particulares, mais de 400 e poucas obras, né, editadas, publicadas em diversos idiomas. Então a gente vê aqui que essa obsessão que a gente se referia, e que a gente deu o exemplo do Livro dos Médiuns, ela se dá também na casa espírita, nas relações de espírita para espírita, né? A gente observa que às vezes o dirigente da reunião, não necessariamente o dirigente da casa, mas às vezes aquele que é responsável pela reunião, ele assume o papel sem perceber, assume o papel de um obsessor, né? Querendo se impor ao grupo sem abrir uma discussão sobre uma ideia nova, a utilidade de uma ideia nova, sobre como levar essa ideia nova, como reformular o trabalho.
Então ele às vezes assume esse papel aqui do espírito que quer se impor, que quer impor as suas ideias, não abrindo possibilidade para que outros conversem, dialoguem em torno daquele assunto que é de interesse da casa ou da reunião em si, né? Quando ele fala aqui que eles têm esse hábito, né? Porque foram, quando ele diz assim, são geralmente espíritos famintos de poder, que déspotas, públicos ou privados, quando vivos, ainda se esforçam, depois de mortos, por ter vítimas para tiranizar. E essa tiranização é uma escravidão, não é? Aí, enquanto se falava de escravidão, nós estávamos lembrando de Jesus, quando na última ceia, antes da ceia, ele cinge-se de escravo para mostrar para nós aquela materialização do ensinamento, que aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, que seja servo do vosso servo, né? Ele cingiu-se de escravo, mas em momento nenhum ele foi servil. Né? Então nós ficamos refletindo quando o centurião chega próximo a ele e pede pelo servo, porque o servo era aquele que na sociedade da época tinha a obrigação de ser servil. E o centurião, ele vai pedir a Jesus justamente pelo servo. E Jesus fala, em toda Israel jamais encontrei tamanha fé, porque o centurião fez a leitura de quem era Jesus e qual era o interior da mensagem dele, o objetivo. Então nós ficamos refletindo. E na citação que o Eduardo faz da experiência do André Luiz com aquela senhora recém-saída do umbral, nós ficamos refletindo a nossa conduta, porque às vezes em trabalho, em grupo e nos ambientes sociais que nós compomos, tem aquela criatura que sente necessidade de ficar examinando, né, extirpando as situações pessoais da vida dos outros. E aí eu lembro do Divaldo, do Raul também, num momento assim, de estudo, eles colocam que se alguém tem algo a narrar, ele tem o dever moral de ouvir, né, de fazer a escuta para ser útil, no socorro, no esclarecimento, mas que não devemos ter essa curiosidade de esmiuçar as causas pessoais de ninguém. E tem pessoas que querem fazer inventário do que o outro é, de como faz, como age, como agiu, com interesse vão, porque não vai ser instrutivo em lugar nenhum. A gente observa que o Chico tinha essa possibilidade mediúnica até de alguma maneira, esmiuçar a vida de alguém. Até não só pela questão mediúnica em si, mas pela sua capacidade de ler pensamentos e tal. Muita coisa ele sabia, com certeza, mas respeitava o outro, respeitava os pensamentos do outro, né, de modo que pudesse ajudar. Porque quando a gente falta com respeito ao semelhante, tentando escravizá-lo ao nosso ponto de vista, à nossa maneira de ver e de proceder, quando a gente falta com esse respeito, na verdade a gente está agindo em sentido contrário àquele que sugere a doutrina espírita, em que pese aí alguma ressalva, mas de uma forma geral a gente faz isso mesmo sem o perceber. É importante que o companheiro de trabalho, de estudo, nos chame a atenção de uma forma suave, tranquila, porque a gente também é cheio de milindre, né? A gente fala sobre milindre do outro, faz observações, dá conselhos, mas quando as observações, a seta das observações se volta para o nosso lado, eis-nos precisando do mesmo conselho que a gente deu ao outro. Né? Tenha paciência, ouça, veja o que te cabe na observação. Então a gente tem que estar sempre aberto para isso, né? O milindre vai chegar, infelizmente, que nós somos o que somos, como dizia Paulo, mas se tivermos boa vontade em aprender, nós conseguiremos de alguma forma abafá-lo naquele momento para que a gente não voe em cima do companheiro que está tentando nos ajudar, né? Então é importante a gente sempre ter essa atenção voltada para nós mesmos, para que a gente não se torne objeto de censura dos grandes benfeitores, porque, como ele fala aqui, repelir impiedosamente. Então, às vezes, na reunião mediúnica, o benfeitor pode, me aproveitando aqui da expressão impiedosamente, o benfeitor pode, na reunião,
através do médium, impiedosamente falar para nós: meu filho, muda de rumo, porque no caminho que você vai é certo o tropeço, né? É certo a queda espiritual de degrau em degrau, e às vezes a gente não gosta e começa a botar os rótulos de que o médium tem inveja, obsidiado, aquelas coisas todas que a gente tudo conhece, né? Mas é importante a gente sempre realmente ter a atenção voltada para nós mesmos. É isso aí, ó. Estamos chegando já perto do final, mas estamos aqui com o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, com a Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato, comigo Eduardo. Demos início à leitura da mensagem 27 do Espírito Erasto, dentro do capítulo 31. Lemos o primeiro parágrafo, vamos avançar um pouquinho mais. Diz Erasto: em geral, desconfiai das comunicações que tragam caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevam cerimônias e atos extravagantes. Sempre haverá, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Então tem espíritos que sugerem aí algumas práticas um tanto extravagantes, não é, o Paulo Renato? Mas é interessante a gente voltar ao assunto de que a Miranda até levantou essa questão, a gente sempre levanta, de que só lobo cai armadilha para lobo, né? E eu volto a recomendar para mim mesmo a atenção sobre nós mesmos, porque às vezes a gente se pega muito distraído e cai nessas armadilhas que a gente avisou o outro para não cair, né? Porque a gente anda muito distraído e acaba deixando de seguir o conselho que a gente deu ao semelhante. Então é importante que a gente não tome, volta à mesma questão, não tome a lição só para o outro, porque uma hora a gente vai se encontrar embaraçado nas próprias cordas, né? Essas recomendações aqui de que desconfiar das comunicações que tragam, tal, às vezes o espírito sugere determinado comportamento para casa, a pessoa acolhe com muita naturalidade, não percebe que recebeu um mau conselho, porque no fundo ela, na verdade, nutria a intenção de colocar, digamos, aquela sugestão ou aquelas ideias em prática, e às vezes o espírito vem e só reforça aquilo que ela tinha por dentro. A gente observa até na nossa casa espírita, nós tivemos várias vezes essas situações que as pessoas sugeriram coisas assim extravagantes e a gente argumentava, mas não dava certo. Por fim a pessoa se aborreceu e foi embora. Mas você vê que a questão nem é de cultura, é aquela que a pessoa ainda traz aquela tendência do misticismo, da coisa oculta que parece que atrai público, atrai atenção, e os espíritos vão interferir no campo mental e emocional daqueles que trazem aquela tendência. Miranda? Nada a colocar. Miranda não tem nada a colocar, nenhum mistério. Estamos chegando aí ao final de mais um programa. Agradecendo aí a Maria de Fátima Miranda, que não tem mais nada a colocar, nem um tchau. Até a próxima. Ela hoje está enigmática, né? Paulo Renato, obrigado aí por mais uma vez estarmos juntos. Nosso Jefferson, você, prezado amigo ouvinte, se você perdeu o programa, chegou no finalzinho, falou: ai meu Deus, e agora? Não tem problema. Você vai no site radioriodejaneiro.am.br, tem lá o programa disponível, é só procurar nas datas referentes ao dia do Luz na Penumbra do Livro dos Médiuns, que são as terças-feiras, ou vai no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, na playlist do programa Luz na Penumbra, e aí também procura pela data da terça-feira, o programa estará lá na playlist. E semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos. Que horas, Paulo Renato? Foi alterado. Ele quer pegadinha, né? Voltou. Mas para no site não tem horário. No site, qualquer horário, você vai ouvi-lo. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Aqui estamos de volta, companheiros, para o nosso estudo da Revista Espírita no período kardeciano de janeiro de 1858 a março de 1869. E como sempre o fazemos, vamos iniciar o nosso programa fazendo um breve retrospecto do programa anterior. Nele lemos alguns trechos e os comentamos da matéria intitulada Aos Leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 1858, com a qual Kardec encerra o exemplar de dezembro. Ressaltamos a predição de Kardec a respeito do futuro do Espiritismo e as belíssimas considerações que fez sobre a melhor forma de divulgação da doutrina espírita, avessa ao proselitismo e ao personalismo. Ainda no programa anterior, comentamos o fato de Kardec fazer uma avaliação da Revista Espírita. Procedimento importante em todo e qualquer trabalho sério, a avaliação. Vamos fazer uma espécie de balanço deste nosso programa, iniciado em 2001. Em termos puramente estatísticos, os números são os seguintes, assim, de uma maneira mais geral, não tivemos a preocupação de fazer uma coisa profunda. Este é o 78º programa. Não houve interrupção, uma vez sequer, desde julho de 2001, data do primeiro programa, até hoje. Foram abordados cerca de 50 temas de vários exemplares da Revista Espírita do ano de 1858. Somados os tempos utilizados para a transmissão do programa, chegamos a 32 horas e 30 minutos. Todos esses programas estão gravados em disquete para a recuperação da informação em qualquer época que se pretenda. Para aqueles que não ouviram os primeiros programas, dizemos que eles se embasam na Revista Espírita, como dissemos há pouco, do período kardeciano. E esse período de janeiro de 1858 a março de 1869, a Revista Espírita foi publicada por Kardec ininterruptamente. Não houve um mês sequer no qual a Revista Espírita tenha deixado de sair a lume. Informamos ainda que trabalhamos com a coleção completa, publicada pela editora cultural espírita Edicel Limitada, na sua tradução para o português. Então nós estamos trabalhando com essa coleção da Edicel. Ressaltamos também que o próprio Kardec deu à Revista Espírita caráter de verdadeiros anais do Espiritismo, de vez que pelas suas páginas
ia relatando e comentando seus avanços nas pesquisas e na codificação da doutrina, ao mesmo tempo que interagia com os demais pesquisadores e com o público em geral. Desde o primeiro exemplar, na introdução que fez ao primeiro exemplar, Kardec solicitou uma participação intensa dos seus leitores, de tal forma que os leitores pudessem estar interagindo constantemente, escrevendo para ele respondendo, enfim. Através da Revista Espírita, ele pôde estabelecer um diálogo com todas aquelas pessoas que se interessavam mais diretamente pelo assunto e que, portanto, se tornavam leitores da revista. Também, como dissemos há pouco, ele tinha uma intensa correspondência com todas aquelas pessoas, e grande parte delas eram cientistas da época, cientistas de renome, que se interessaram pelo espiritismo, inicialmente pelos fenômenos espíritas, depois pela doutrina espírita, e desenvolviam pesquisas muito sérias e profundas sobre o assunto. Então, Kardec, através da Revista Espírita, também transmitia a esses pesquisadores seus avanços, além das correspondências que trocava com eles. Aqueles que acompanham o programa percebem que ele se constitui em verdadeiro estudo das matérias da Revista Espírita. Isto é, nós não nos limitamos a pura e simplesmente ler algum trecho da revista e deixar que apenas aquele texto sirva de objeto para o estudo da doutrina naquele particular. Não porque o texto em si não seja suficiente, ele o é, mas porque nós temos aquela preocupação, é verdadeiramente uma preocupação nossa, de buscar contextualizar o que está na doutrina espírita, na época em que ela foi publicada, e trazer para os dias de hoje aqueles ensinamentos que ali estão contidos. Então, essa contextualização a gente procura fazer de maneira tal que haja não só uma fixação, uma consolidação do conceito doutrinário em si, como também para ficar claro que aqueles ensinamentos, aquilo que a doutrina naquela época veio trazer à humanidade, permanece inteiramente válidos nos dias de hoje. Ou seja, há uma vontade, assim, uma filosofia do programa de buscar, através dessa metodologia, desse processo pedagógico, procurar mostrar a atualidade da doutrina espírita. Dentre as dezenas de temas abordados, iremos citar alguns muito importantes, além da própria introdução de Kardec ao primeiro exemplar da revista, que, como dissemos, é de janeiro de 1858. Nesse exemplar de janeiro de 1858, a matéria intitulada Diferentes Formas e Manifestações dos Espíritos foi uma das primeiras que abordamos aqui no programa, e nela foram descritas diversas formas pelas quais os espíritos se manifestam, as manifestações físicas, as manifestações inteligentes, enfim. Kardec colocou essa matéria desde logo no primeiro exemplar de janeiro de 1858, justamente porque estava no auge, né, daquela profusão de fenômenos espíritas
em Paris e em outros lugares no mundo inteiro. Esse mesmo exemplar de janeiro de 1858, nós estudamos uma matéria inserida por Kardec a propósito de carta por ele recebida de um leitor, reportando-se elogiosamente ao Livro dos Espíritos, cuja primeira edição saíra a lume em abril de 1857. Foi uma interação com o público que ele havia pedido no exemplar de janeiro, e já em abril, após a publicação do Livro dos Espíritos, esse leitor se dirigiu a Kardec, fazendo então uma série de considerações. Um outro tema que foi por nós estudado aqui num dos programas foi aquela questão da dupla vista, aquele fato em que uma moça que era criada por uma família, ela teve assim um surto na sua residência, e durante o surto ela viu a mãe que estava num processo de desencarnação e que se dirigia a ela se despedindo. O fato foi considerado assim pelos pais adotivos da moça de uma maneira assim um pouco sem saber exatamente o que fazer, mas depois essas pessoas, a mãe adotiva da moça, procurou uma médium. E essa médium, então, diante da situação, ela procurou ir a fundo na questão, acabou se dirigindo a Kardec a respeito, e ficou também caracterizado, melhor dizendo, que realmente aquilo havia acontecido. A mãe da moça, numa cidade distante, naquele momento em que ela teve o surto, ela havia realmente desencarnado, e então com isso se demonstrou a autenticidade do fenômeno. Nesta mesma matéria foi narrado o fato de um senhor que caminhava com um amigo pelos Campos Elíseos, lá em Paris, e de repente ele teve uma visão de um navio que estava chegando num porto até de um outro país, se não nos trai a memória, de Hannover. Então teve aquela visão, uma visão com detalhes do navio, as pessoas chegando, etc. O horário, ele marcou o horário que teve aquela visão. E depois, então, ele, ao chegar à casa, ele recebe um telegrama de um amigo, de uma pessoa, dizendo que estaria chegando o navio, etc, etc. O telegrama que havia sido passado na véspera. O título da matéria é sobre os pressentimentos. Nós estamos citando de memória, não estamos nos lembrando exatamente do título da matéria. Um outro assunto que nós vimos ao longo deste período do programa foi a teoria das manifestações físicas de maio de 1858. Essa mesma matéria, ou melhor, o segmento desta matéria, foi apresentado por Kardec no
exemplar de junho de 1858, com exatamente o mesmo título, Teoria das Manifestações Físicas, número 2. E nessas matérias, e é uma coisa que a gente de vez em quando precisa até ressaltar nos estudos do meio espírita, foi ressaltado muito a importância do fluido cósmico universal nesses fenômenos de manifestações físicas, como também é importante que sempre lembremos da grande função do perispírito, tanto do médium quanto do espírito que está procedendo aos fenômenos, nessa realização de fenômenos físicos, fenômenos esses nos quais o espírito, se valendo de uma mediunidade específica da pessoa, que é a mediunidade de efeitos físicos, ele manipula fluidos da natureza, fluidos do médium, fluidos dele espírito, e com isso então realiza fenômenos de movimento de objetos, fenômenos de materialização de objetos, de transporte de objetos, enfim, uma série de fenômenos ligados aos aspectos físicos, ligados à matéria. Uma outra matéria da Revista Espírita que foi estudada neste programa e que vale a pena lembrarmos agora, porque ainda é muito atual, foi aquela denominada Talismãs. Os talismãs, com o subtítulo Medalha Cabalística, que girou em torno de uma medalha que um senhor comprou num antiquário e se ligou muito àquilo, deu um peso muito grande àquilo, procurou uma médium, a médium tentou esclarecer a pessoa relativamente à ação dos espíritos, também não se sentiu totalmente capaz, se não nos enganamos, recorreu também a Kardec. Nós voltamos a dizer que estamos citando de memória. E então, o que aconteceu? Na matéria ficou muito claro, e isso é do conhecimento da doutrina espírita, depois com a codificação se consolidou mais ainda, ficou bem claro que realmente há objetos que ficam impregnados das vibrações, dos fluidos das pessoas que se ligam muito diretamente àqueles objetos. É a parte, digamos assim, física do talismã. Ainda hoje é muito comum pessoas que trabalham com cristais utilizarem determinados tipos de pedras para determinadas finalidades. Então a pessoa cria uma vinculação mental com aquela pedra, conduz aquela pedra junto a determinadas partes do corpo, dentro do que essas pessoas consideram sejam uma fenomenologia com certo sentido. Mas o importante é que isso faz com que realmente aquela pedra fique imantada pelas vibrações da pessoa. E na época, inclusive, nós comentamos a existência de um tipo de mediunidade denominada psicrometria, através da qual o médium, tocando um objeto desse, ele é capaz, inclusive, de ver a pessoa, ele descreve a pessoa com todos os detalhes. Havia, não sabemos se ainda existe, na polícia de Amsterdã, na Holanda, um policial que tinha essa mediunidade. Então, a sua faculdade mediúnica era utilizada para ele desvendar crimes. Ele chegava no local do crime e tocava nos objetos, até que ele, através do toque num determinado objeto, por exemplo, a arma do crime, ele descrevia em detalhes o suposto assassino, e depois as investigações realmente mostravam que aquilo era a verdade. Agora, nós ressaltamos no programa correspondente, e vamos ressaltar novamente aqui,
o fato de que nenhum talismã é capaz de se sobrepor à vontade e ao livre-arbítrio da pessoa. Então, a criatura, através do talismã, ela pode ter um referencial mental, por exemplo, para ter mais coragem diante de alguma coisa. Mas a coragem não vem do talismã. A coragem vem da vontade, do desejo firme, do pensamento bem dirigido e forte que a pessoa realiza, motivada, digamos assim, pela grande importância que dá ao talismã. Outra matéria que foi tratada ao longo desses programas foi a Obsedados e Subjugados, de outubro de 1858, da Revista Espírita. Lembramos que esta palavra obsedados hoje não se utiliza mais, raras são as pessoas que se utilizam dessa denominação. A palavra escolhida ou consagrada, digamos assim, hoje, é obsidiados. São aqueles espíritos que atuam sobre a criatura, buscando subjugá-la, buscando fazer com que ela fique à sua mercê. Então, quanto mais inteligente, quanto mais ardiloso é o espírito, mais fácil é ele colocar uma pessoa a seu serviço. E foi destacada na matéria a facilidade, digamos assim, de a criatura se precaver dessas atuações maléficas através das boas vibrações, dos bons pensamentos, através da sintonia com espíritos superiores, enfim, através desse cuidado com a mente, o cuidado com os pensamentos, o cuidado com o estado de espírito, a criatura então se tornar imune às incursões dos espíritos inferiores. Agradecendo a todos os ouvintes que nos honram com a audiência a este programa, nós desejamos a todos muita saúde, muita paz, muita alegria, muito progresso material e espiritual, enfim, com muito avanço em termos espirituais, com muito amor e serviço no bem. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.